Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 8, O Desastre de Acelino. E no programa passado, continuamos a analisar o relato do Acelino na sua derrocada, na sua falência, no cumprimento da sua missão da mediunidade. E comentávamos, entre outras coisas, sobre o que ele relatou, que o crime que ele chegou a zombar do Evangelho, se esquecendo dos negócios delituosos, Por que ele fala se esquecendo? Porque ele foi muito bem preparado no plano espiritual. Não é só ele, não foi privilégio dele, não. Todos aqueles nós somos o mais bem preparado possível, Esse é um relato que a gente sempre lembra que tem que trazer. Nós temos que nos colocar no lugar dele, mesmo não tendo muitos de nós a mediunidade de tarefa, como ele o tinha, E após a narração, após um relato, da narração, ele diz que o André Luiz relata que os olhos dele se cobriram de súbita vermelhidão e ficou estampando o horror nas pupilas. É como se ele ficasse aterrorizado, não sei, não relata aqui se ele desmaiou ou não, mas analisando isso, nós comentávamos sobre o perigo de querer recordarmos o que fizemos em existências anteriores. Se ele está dizendo aqui do que ele fez naquela, e já está assim, imagina se ele lembra de existências anteriores, Já que a gente sempre progride. Parece que não, mas todos nós progredimos um pouco na encarnação, de aprendizado, de alguma coisa. Imagina, e fazemos o que fazemos, imagina o que não fizemos, por exemplo, há 200, 300 anos atrás. E o perigo dessa questão da lembrança, Comentamos sobre isso. E mais adiante ele diz que a desencarnação chegou, a morte chega para todos nós, A gente sempre tem que lembrar isso, que a nossa fatalidade, são fatalidades que a gente tem, o bem, a nossa fatalidade é o bem, e a desencarnação, essa é certa. E a reencarnação. E a reencarnação. A gente tem que sempre lembrar isso, que nós nascemos com duas certidões, a de nascimento e a de óbito. Só que a de óbito a gente não sabe a data. Deus sabe, mas nós não. Ele disse que continuou no mundo espiritual sendo assediado. É isso que a gente ia falar. Mais adiante ele diz que depois da desencarnação, ele continua sendo assediado, porque mostrando para nós, mais uma vez, a continuidade da vida. A única coisa que vai acontecer quando a gente desencarnar é que a gente vai ficar invisível. O corpo vai ficar aqui e o corpo espiritual continua. Invisível para aquele que não vê, não nos vê, porque tem aquele que nos vê, os encarnados que têm a visão, preparado para ver os espíritos. Mas é a única coisa que muda, porque não mudamos em nada, em absolutamente nada. Só se a gente quiser. Basta a nossa vontade de melhora. Assim como está encarnado, Basta a nossa vontade de melhora. E aí, como a morte, a continuidade da vida, e aquilo que ele fazia, sendo assediado pelos espíritos que queriam informações. Aí de quem estava encarnado agora. De quem estava encarnado. E de quem estava encarnado continua querendo, porque não quis mudar, continua querendo informações, continua achando que o dinheiro é dele, continua achando que as coisas são dele, que as pessoas são dele, porque a gente tem isso, É minha, é meu e não é nada nosso, tudo é emprestado. E as pessoas continuaram querendo consultar com ele. Mesma coisa. E isso foi um tormento para ele durante muito tempo. Ele continua atormentado, só que agora é mais ainda, porque no corpo, o escafandro que a gente usa, a gente meio que não sente o que o espírito sente realmente, A gente se põe aquela maquiagem em nós, achando que está tudo bem, e não está. E aí não, a realidade da vida é outra. É muito mais evidente a inferioridade. E paramos aí, e agora nós vamos continuar do parágrafo 23.
Gritei, chorei. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu só me habituar aqui, me situar. Papapá. Tá aqui. Tá. Vamos lá. Ele fala assim, continuando relatando a sua derrocada no plano espiritual. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Muito interessante, porque ele fala que continuava algemado aos sinistros elos mentais. A gente sempre cita aqui o livro Pensamento e Vida, e vamos continuar citando, porque é excelente esse livro, mas tem um capítulo, é o 8, Associações é o título. Né? Associação, desculpa, é o título. Em que o Emmanuel vai nos relatar a cumplicidade que a gente se submete ao tipo de pensamentos que a gente emite. Então, o pensamento, gente, os espíritos nos dizem que ele é matéria. Ele não é só, desaparece no ar, não. Ele é matéria e atrai aquilo que nós somos ondas, um verdadeiro campo de ondas magnéticas. Nós atraímos e criamos esses elos, essas uniões mentais e ficamos algemados a eles. E aí ele grita, chora e implora, mas esse grito, choro e esse pedido desesperador, ele não adianta só pelo fato de estar gritando. Isso está muito bem relatado também no livro Obreiros da Vida Eterna. E tem um capítulo lá, alguns capítulos, em que um posto de socorro é dirigido pela irmã Zenóbia, chamado Casa Transitória de Fabiano. Ele é uma incursão que ele faz nas trevas, nas regiões trevosas, resgatando espíritos que estão ali sofrendo, mas aqueles que realmente começam a querer a sua melhora íntima. E não adianta gritar, porque gritos tem muitos, e não recolhem todos. É muito bem explicado lá, livro Obreiros da Vida Eterna. E ele diz também que isso é em virtude da sua imprevidência na defesa do seu próprio patrimônio espiritual. Então, essa defesa do nosso patrimônio espiritual, ela começa no pensamento de raiva, no pensamento de ódio, no pensamento de vingança, na teimosia que a gente está vendo que está errado, por atitude com o próximo e continua fazendo, porque a lição, a receita é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho de Jesus. A gente não cumpre a receita, está errado. Então, é a falta pelo menos de tentativa do esforço que a gente tem que fazer. E aí isso é defender o patrimônio. Como que é defender o patrimônio? Contra as excursões dos malfeitores espirituais que continuam renitentes no mal. O Acelino nos parece, né, que ele realmente não soube proteger todo o patrimônio espiritual que ele recebeu. Ele acabou dando pérolas aos porcos, como no dizer de Jesus. Infelizmente, ele não cuidou da mediunidade, ele optou, não é, por, como ele mesmo disse, né, ele achou que ele poderia arbitrar preço para o trabalho dele, porque ele também tinha participação nesse trabalho, só que na realidade ele prometeu que viria a servir Jesus. Ele prometeu que ele vinha à Terra consolar, esclarecer, porque a gente tem que lembrar que a tarefa mediúnica na Terra, a tarefa mediúnica com Jesus na Terra é de consolar, é de esclarecer a si mesmo e ao próximo, não é? Você não vem, você está vindo para poder, como diz Divaldo Pereira Franco, de repente fazer 2 encarnações numa, porque você é um espírito devedor, que também a gente viu aqui com André Luiz, com Emmanuel, colocando para a gente que a mediunidade ela é concedida não como prêmio, muito pelo contrário, ela é concedida para que você possa aliviar seus débitos do passado, dívidas para com a lei de Deus e para com a lei dos homens, e você ganha essa oportunidade. O nosso amigo Acelino, ele colocou o coração dele aonde? No dinheiro.
não é? Nos recursos financeiros advindos da mediunidade. Quando ele desencarnou, ele encontrou o tesouro dele. Jesus não falou pra gente? Aonde você colocar o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Ele na vida vendeu a mediunidade, chegou no mundo espiritual, ele colheu aquilo que ele plantou. É da lei. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, todos nós, né, a despeito do que nós estamos lendo aqui no caso da tarefa mediúnica ostensiva, mas também todos nós devemos nos precaver, porque a gente já viu aqui, né, no capítulo Associação, de que todos arrumamos companhias espirituais para o bem ou para o mal. Ninguém nunca está desamparado, está órfão. A orfandade real não existe, os espíritos dizem, porque todos temos a companhia de Jesus, todos. Dos bons espíritos, todos. Mas também daqueles que a gente elege pelo nosso comportamento, que podem ser tão desequilibrados quanto desequilibrado é o nosso comportamento. Então, infelizmente, a gente está vendo aqui, ele vai dizer agora, né, Marco? Quanto tempo ele passou espiando esses erros dele? Ele vai dizer assim: durante 11 anos consecutivos espiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Então, é muito importante a gente observar essa questão do remorso. O remorso, os espíritos nos dizem que ele é uma consequência do erro depois, mas a gente não pode estacionar nele. Isso é que é a situação. O remorso faz a gente lembrar o nosso erro. A partir do momento que a gente reconhece e queira melhorar, aí sim, porque cair no remorso é se vitimizar. Eu não valho nada. Às vezes não vale muita coisa, não vale pouca coisa, mas até aí nada. Paulo Renato nos diz, o Paulo Renato, que fala aqui na rádio também, ele, assim, normalmente nas suas preces, orações, ele fala um trecho de uma frase muito interessante que eu gosto muito: não nos iludamos com virtudes que ainda não possuímos, porque a gente não possui, não pode se iludir ainda com muitas virtudes. Mas, mais um raciocínio em cima do que ele falou, no Livro dos Espíritos, na questão 257, em que Allan Kardec coloca um ensaio teórico da sensação dos espíritos, depois de ele ter observado tanto, é um trecho, e Allan Kardec faz esse relato, é muito interessante, a pergunta 257. E um trecho ele diz assim: vimos que o sofrer do espírito resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Então, e que enquanto mais livre estiver da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Nas suas mãos, libertar-se de tal influência, desde a vida atual, quer dizer, está nas suas mãos, nas mãos deles, do Otávio. Então, quando o Otávio ainda ficou 11 anos ali, por que ele ficou 11 anos? Porque, na realidade, não é Deus que agora falou assim, Jesus falou, não, você vai ficar 11 anos aí porque você fez muito mal. Não, é a questão do tempo, seja 10 anos, 11 anos, 1 ano, 1 século, é porque ele ainda, os laços dele mentais ainda o prendem àquilo que ele fazia, o comportamento que ele tinha. Então, não é assim um castigo imposto, é o castigo que ele mesmo impôs por Deus, é ele mesmo que impôs a ele, porque o elo mental dele ainda estava lá. É muito difícil, é claro que é. Os nossos elos mentais inferiores, a gente quebrar essas correntes, né? Até no livro Libertação, a capa antiga do livro tem lá umas correntes sendo quebradas. É muito interessante, então, a gente pensar sempre nisso. E essa questão das companhias que ele teve, a gente encontra isso na resposta que os espíritos deram a Allan Kardec na questão 278, em que Kardec perguntou se os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros. E eles respondem que se misturam aqueles na questão da afinidade, que são, ele fala assim no trecho da resposta: os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos unidos pelos laços, né, pelos seus laços de simpatia. Então é o que aconteceu aqui com a Celina, esse tempo aqui. O que eu estava lembrando,
que Kardec, no livro Céu e Inferno, se eu não me engano, ele coloca que agora o Acelino está dizendo para a gente que foram 11 anos, mas o espírito, quando ele chega no mundo espiritual, ele está, né, com remorso, está expiando as suas faltas, com aquela aflição, né, de entender que agora ele tem que colher o que ele plantou. O sentimento é um sentimento que aquela dor não vai acabar. E isso é um sofrimento muito grande para o espírito, porque ele acha que aquilo ali não tem termo, não tem final. Então, muitos se comunicaram com Allan Kardec dizendo esse tipo de sentimento, falando que o que os fazia sofrer é porque eles não conseguiam enxergar o final daquela aflição, daquele desespero, daquela dor toda. Mas a gente sabe que infelizmente, né, nós inventamos isso aí para trás, em outras encarnações, a questão das penas eternas, de achar que quem cometesse erros graves ficariam no inferno e de lá não sairiam. Mas o Espiritismo vem mostrar para a gente que as penas, elas não são eternas, elas terminam, as nossas aflições no mundo espiritual, elas terminam quando realmente a gente se compenetra dos nossos erros, entende que nós realmente erramos, que não foi culpa de ninguém, que não foi culpa de Deus, quando a gente pede aquela ajuda sincera a Deus para que os bons espíritos, né, para que a gente seja aliviado, aí a pessoa, ela realmente está no momento dela receber a ajuda dela. Isso que a Teresa coloca está muito bem explicado, relatado e explicado no livro Céu e Inferno. E Allan Kardec coloca lá essa questão das penas eternas, ela analisa esse entendimento que a gente tinha, não é, durante tantas encarnações, e agora alguns de nós conseguimos compreender melhor. Tem gente que ainda não consegue compreender melhor, a gente tem que entender isso também, né? Uhum. Mas tem gente que não consegue, não condenando, pelo amor de Deus, cada um tem o seu nível de entendimento. Nós espíritas não somos melhores do que ninguém, nós somos diferentes no raciocínio, é diferente. Então a gente entende que a pena é eterna sim, enquanto eu persistir que ela for eterna dentro de mim. A partir do momento que eu melhoro, conforme está lá no profeta Ezequiel. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa e tenha a vida eterna. Então, esse é o sentido. Lá no livro Céu e Inferno, tem casos, exemplos de espíritos que se comunicaram, dizendo dos seus arrependimentos, das suas frustrações e tal. Então, isso. Muito bem colocado lá. Vamos continuando. Agora vamos para o capítulo, o parágrafo 24. Capítulo não, parágrafo 24. Acelino calou-se, parecendo mais comovido, em vista das lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou. Então ele está falando aqui, o Acelino está na roda com Vicente, o André Luiz e outros, está comentando. Novamente, a gente falou isso em programas anteriores, é que eles estão num grupo e ele está falando da sua falência. Isso vai acontecer conosco. Às vezes a gente tem vergonha de falar o que fez de errado. Eu estava aqui, até anotei aqui, porque é interessante. Nós aqui encarnados, a gente falar para nós mesmos é uma coisa, às vezes até é difícil. Não, eu não erro, quem erra é o outro, né? O que há? Mas em grupo é mais difícil ainda. Tem os grupos, e isso é a influência dos bons espíritos, para que isso tenha cada vez mais aqui na nossa Terra, desses grupos de autoajuda. Temos aí o exemplo dos alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos e etc. Tudo aqueles vícios, aquelas coisas que nos fazem mal, que a gente persiste, tem as associações. O que eles fazem nesses grupos? Eles fazem a conversação. É como se fosse uma catarse, né, Teresa? Uma catarse. E você confessar e falar, e você, na medida que vai falando, você vai raciocinando naquilo que você errou, né? Você vai estudando o seu caso. E aí é que ele falou, parecendo mais comovido. Quer dizer, mais comovido ainda, reconhecendo mais os erros. Isso é muito importante porque ele vai ter que reencarnar novamente. Não sei em que condições, como é que vai ser, não está escrito aqui, a gente não sabe. Mas pode ser na mesma condição, de médium, em situações menos favoráveis, com mais dificuldades, talvez, eu não sei. Mas é importante isso aqui. E o Vicente que estava lá escutando, considerou.
Que o Vicente já colocou o drama dele, né? Agora ele considera. Que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como todos nós. Isso aqui, me corrija se eu estou errado, é empatia. É se colocar no lugar do outro. Isso é um ensinamento para nós. Porque é claro que eles estão no plano espiritual, eles não estão no corpo, pela influência da matéria, influência do meio. Mas ele está aqui treinando, o Vicente, ele está treinando para ele mesmo e para os outros, dando exemplo dessa questão de entender o erro do outro e procurar ajudar e não apontar o dedo só na ferida, condenando. Ele está dizendo, olha, não se atormente assim, você não matou ninguém, né? Não, a intenção deliberada de espalhar o mal você não teve, né? Você só se enganou, como a gente também se enganou. Olha como é diferente, não é? Ele já reconheceu o erro, né? Isso é empatia, não é, Tereza? Essa situação, você se colocar no lugar do outro, é um ensinamento para nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares. Mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Então ele está relatando aqui a influência que ele exerceu sobre os outros, pela mediunidade de tarefa que ele tinha. Né? Isso é um poder que a gente adquire e a gente tem compromissos com isso. Ele não ensinou as pessoas, né, a fazer as próprias escolhas. Ele, infelizmente, como ele mesmo coloca, que agora, né, ele reconhece que agora ele realmente está reconhecendo. Encarnado, ele não conseguiu perceber isso, né? Que ele criou uma dependência emocional com cada consulente. E por isso aqueles que morreram antes, né, enxergavam nele as suas esperanças, as suas respostas e continuaram perseguindo ele no mundo espiritual. No caso dele, essa perseguição foi muito grave, né? Deixou ele perturbadíssimo durante 11 anos. No livro Além da Morte, lá da dona Otília Gonçalves, quando ela relata o fracasso da médium, né, que também foi preparada, provavelmente não na colônia Nosso Lar, mas lá em Salvador existe uma colônia chamada Colônia Redenção. Essa médium que se suicidou, que a dona Otília coloca, né, que ela desencarnou como louca, ela também sofreu esse tipo de assédio, mas na própria encarnação. Ela já não conseguia mais lidar com os espíritos, enquanto encarnados estavam, porque isso que aconteceu com a Acelino, com a senhora lá do livro, aconteceu na encarnação. Ela começou a ser assediada pelos espíritos, pelos consulentes que morreram, né, antes dela, e aí ela enlouqueceu e acabou se suicidando. O Acelino aqui, ele infelizmente, como ele diz assim, aos olhos dos homens, né? Porque quando ele diz aqui que ele não foi homicida nem ladrão vulgar, isso em relação às leis humanas, né? Mas perante as leis divinas, por isso do sofrimento dele, ele cometeu erros perante a lei de Deus, que é a lei de amor, de solidariedade, de perdão, não é? É uma lei toda voltada para o bem. Então, aos olhos, né, perante as leis divinas, ele cometeu erro, sim, não é? Ele errou. E a gente tem que entender que ele é um ser em evolução, todos nós somos, então todos os nossos erros cometidos na encarnação terão as suas consequências, mas a gente não precisa se desesperar achando que vamos para o inferno e que de lá não sairemos, não é? Mas nós vamos ter que sair do programa porque o programa terminou. Daqui a gente agora vai ter que sair. Não tem jeito. Nós hoje estudamos o capítulo 8 do livro Os Mensageiros, desejando a todos a paz de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai.
Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.